Olá, sejam bem-vindos! Este é um vídeo que inicia essa jornada, que eu vou explicar mais sobre ela, a luz capta ação, e eu queria me apresentar. Meu nome é Marcelo Straviz. Se você ainda não me conhece, imagino que talvez algo sim, pela forma que você chegou até aqui, né? Você já se inscreveu para participar dessa jornada. Eu estou aqui na minha casa em Barcelona, onde eu moro. Eu estou fazendo as malas para ir para o Brasil. Amanhã estou indo para o Brasil para um evento que vai acontecer em Recife, o FIFE. Quando você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente eu estou no meio do evento, vou estar em Recife, e os próximos vídeos, então, inclusive, vão estar acontecendo desde lá, desde o Brasil. Não sei se necessariamente em Recife ou não. Depois de lá eu vou para Curitiba, na sequência eu vou para Florianópolis, enfim. Bom, é um prazer para mim estar fazendo esse vídeo. É uma demanda que surgiu, que foi se acumulando, na verdade. Eu quero contar um pouco essa história para você. E, inclusive, o nome também surgiu de uma forma muito inesperada e uma coisa bacana que aconteceu agora, faz 10 minutos que eu queria te contar. Eu estava me preparando para, enfim, montar esse vídeo, falar com você. São mais de 1000 pessoas inscritas por enquanto. Eu não sei se quando você estiver assistindo vão ser mais ainda. E eu estava me preparando para isso. Sempre é um preparo emocional e energético, né? E aí eu costumo, quando faço isso, eu costumo ler alguma coisa, enfim. Aí surgiu aquela oração de São Francisco, que eu acho super bonita, muito bacana, e falava: onde houver trevas, que eu leve a luz, né? E é o nome justamente deste vídeo, desta aula de hoje, né, que é a luz, né, essa parte da jornada que a luz capta e ação. Então eu achei que foi uma coincidência muito bonita, muito bacana. Eu espero então poder levar o máximo de luz aí, ou em qualquer outro lugar. Espero que você não esteja nas trevas, mas enfim, a mensagem ficou muito bacana de eu estar lendo isso há 5 minutos de preparar um vídeo cujo título era a luz, né, que ficasse essa frase marcante aí sobre onde houver trevas, que eu leve a luz. Bom, para contar um pouco, né, ou seja, outra metáfora, além de São Francisco fazendo parte do nosso vídeo, quem também está fazendo parte é esse mundo do cinema, né, ou seja, a brincadeira também de trabalhar com a ideia de luz capta ação veio justamente de um conjunto de vídeos. Eu queria montar aproximadamente 3 vídeos consecutivos para serem assistidos um por dia, e pensava então em alguma coisa que pudesse ser envolvendo essa brincadeira de 3, né, alguma coisa com isso, e também no momento que eu estava fazendo isso, também estava assistindo Netflix, enfim, cinema, e daí veio a brincadeira, e calhou muito bem porque justamente a divisão, e por isso eu explico, né, a ideia de luz, a gente num primeiro momento, antes mesmo de pensar em captação, a gente pensar um pouco sobre a nossa mentalidade, sobre o que também se denomina em inglês de mindset, né, como que a gente se prepara. Muitas das coisas que a gente não consegue em captação de recursos tem muito mais a ver com o nosso jeito de falar, o nosso jeito de pensar a respeito. Não é uma questão de discurso vazio, né? Falar não é que tem a frase certa, o discurso certo, mas sim uma forma de pensar a respeito que vai facilitar ou dificultar o processo todo de captação. Então, na aula de hoje, a gente vai falar muito sobre isso. Na aula seguinte, na aula sobre captação, capta, né? Vai ser justamente algumas ferramentas que eu vou colocar, alguma metodologia específica para isso. E na terceira e última aula dessa série da jornada, eu vou falar então um pouco mais sobre como é que a gente faz o passo a passo, como é que a gente de fato sai da teoria, sai das coisas que aprendeu e no dia seguinte vai efetivamente captar recursos. Você vai ver que tem um método em cima disso bem interessante, muito simples também. Esse é todo o enfoque que eu quis dar nessa jornada, nesse processo. Antes de começar a falar também dessa nossa aula, né, aula de luz, né, eu queria contar um pouco mais sobre mim, um pouco mais o porquê essa jornada e que espero que você possa se beneficiar ao máximo dela, né. Bom, eu trabalho com captação de recursos já faz mais de 20 anos, eu já faz quase 2 anos que eu estou aqui em Barcelona, mas enfim, morei quase toda a minha vida no Brasil, teve uma época da faculdade que eu também vim para cá, mas esse período, né, os últimos 20 anos, eles foram dedicados quase que integralmente a treinar pessoas. Foram mais de 20.000 pessoas nesse tempo, e também capacitar organizações a partir de consultorias, mentorias, enfim. Tenho aí 3 livros publicados sobre o assunto, enfim, um deles você vai baixar, ou seja, você tem acesso aqui na página. Um Dia de Captador, ele está à disposição de você. Talvez você, se você já tem, se você já recebeu de alguma outra forma esse livro, doe esse que você tem acesso agora então para alguém, mande, imprima, ou seja, ou mande o link para a pessoa poder acessar. Mas se você não acessou ainda, se você nunca leu, é uma forma ótima também de poder entrar no mundo da captação de um jeito bem tranquilo,
tranquilo, porque, enfim, mais do que um guia, ele tem todo um mecanismo, uma historinha que é contada, enfim. Eu recebo, por sorte, bastante elogio, muitos elogios sobre esse modelo. Então já é mais um presente que eu quero te dar, ou seja, na aula de hoje, esse e-book, Um Dia de Captador. E o fato de eu querer, então, falar mais, continuar falando, ou seja, quando eu vim aqui para Barcelona, meu objetivo era justamente estudar mais assuntos de doações online, trabalhar com isso, é o que de fato eu faço. Primeiro porque agora, então, eu tenho uma relação online muito grande com o Brasil e com a América Latina também, a partir daqui, comecei a fazer muito mais forte isso, né? Tem um livro publicado no México, enfim. Estou indo também nessa minha viagem para o Brasil, depois eu passo no Uruguai também para uma aula que eu vou fazer lá. Mas, enfim, essa relação online eu queria muito estudar, desenvolver, não só em relação à captação, mas para a minha própria vida profissional, como é que eu ia poder desenvolver isso. Então eu acabei focando muito dos meus estudos, das minhas formações e dos meus serviços, vamos dizer assim, em doações online. Em dezembro eu fiz um outro workshop sobre isso, também eu criei um curso que foi um super sucesso, aí mais de 100 pessoas compraram esse curso online em 5 dias, foi uma experiência muito bacana. Mas eu percebi, e houve uma demanda, várias pessoas foram me mandando mensagens, falaram assim, pô Marcelo, mas quando é que você vai voltar a falar sobre os temas que você falava antes, porque é importante, a gente está começando, não é só doação online e tal. Eu falei, olha, agora estou especializado nisso, não quero voltar mais a esse assunto e tal. Por um lado, porque a gente acaba realmente se envolvendo e cansando um pouco, né, falando a mesma coisa, as mesmas aulas e tal. Mas por outro, porque eu achava realmente que as organizações podiam fazer essa transição forte. Bom, o que aconteceu na prática foi o seguinte, muita demanda para isso, eu estou indo para o Brasil, entre outras coisas, para voltar a falar sobre esses temas, estou indo para o Uruguai para falar sobre doações de forma geral, não só nas doações online. Muita demanda também para que as pessoas pudessem, então, ter esse registro online, como eu estou fazendo agora com essa aula, para que as pessoas pudessem assistir, se não podem me ver presencialmente, né? Eu vou estar em Recife, Curitiba, São Paulo, Florianópolis, Montevidéu, né, no Uruguai, enfim. Mas quem não pode estar aqui, então possa assistir essa aula como você está assistindo agora, e que a gente possa, então, definitivamente, colocar todo esse meu conteúdo sobre captação de forma geral, em linhas gerais, em aulas online para que possam ser acessadas. É o que eu estou fazendo agora, o que eu estou fazendo agora com você, por isso que você está assistindo isso, de forma gratuita. É o meu objetivo, né, que o máximo do conteúdo que eu tenha possa ser disponibilizado de forma gratuita. O livro é assim, ele teve 3 edições impressas em livrarias e depois, quando encerrava o contrato e para renovação, eu pedi para a editora que pudesse ser feito de forma gratuita, enfim. Mas, enfim, tudo isso para contar que esta aula e as outras 2 que teremos, ela tem, então, um objetivo de passar todo o conhecimento que eu tenho de forma simplificada para você, a partir disso, atuar em captação de recursos. Ou seja, que sejam suficientes. Evidentemente, né, que uma pessoa que se forma, faz um curso de 40 horas, vai ser muito diferente de alguém que viu 3 vídeos. Mas esses 3 vídeos estão sendo montados de forma que você saiba o que você precisa ir atrás de mais informação. Você pode ir atrás de informação a partir de outra formação, de algum curso que precisa ser lido, de uma experiência que você pode buscar numa outra organização que exista próxima, enfim. Então, ele efetivamente é um condensado para oferecer para você a ferramenta para isso, né? Evidentemente que depois, ou seja, como, enfim, é como um torneiro mecânico, enfim, é como um pedreiro, você tem as ferramentas, mas os caras que trabalham mais tempo com isso sabem usar melhor as ferramentas, né? Eu vou lá martelar, eu vou ter calo se eu fizer isso, mas se o cara que está lá 20 anos martelando não vai ter calo mais na mão, ou já tem tanto calo que já aprendeu a fazer. É um pouco essa a referência, a metáfora. Então, nesse sentido, né, ou seja, esses 3 vídeos, eles pretendem justamente que você possa ter acesso à informação de qualidade. Você que está começando agora, você vai ter noção sobre o que é importante se ater neste momento inicial. Você que já atua em captação, mas pretende justamente se desenvolver mais, quer ter mais experiência, quer ter mais conhecimento, eu vou então passar justamente algumas diretrizes e alguns passos a passo, algum passo a passo para isso, para que com isso você possa ter, enfim, essa garantia, essa certeza de que é bacana enfim, é uma coisa... Eu preciso dizer que eu faço isso com muito prazer, né? Ou seja, para mim é uma enorme alegria poder estar fazendo esse vídeo aqui, passar por milhares de pessoas,
repetindo, ou seja, fazendo isso com frequência, o livro que eu disponibilizo, ou seja, isso virou minha missão de vida de forma quase que sem querer, né? Eu não tinha muita clareza depois da faculdade que eu queria fazer, fui tateando para lá e para cá, trabalhei com produção cultural, trabalhei em multinacional como gerente de marketing, trabalhei em governo, tive várias frentes e eu fui chegando a ter problemas, porque eu realmente não conseguia me achar, não conseguia me localizar profissionalmente, não me sentia feliz. Apesar disso, isso não significava uma carreira ruim. A cada lugar que eu ia, eu tinha realmente uma carreira de sucesso. Eu cheguei a ser diretor de uma fundação governamental no estado de São Paulo e era o auge da minha carreira, ou seja, eu comandava uma equipe de mais de 300 pessoas, todas elas mais velhas que eu. E isso o que acarretou foi concretamente uma sensação de mal-estar, apesar de a gente estar conseguindo coisas, mas eu cheguei a um nível de depressão. Ou seja, teve um momento que eu fui diagnosticado concretamente, tomando remédio para isso, porque eu via que eu não me achava naquilo, tinha um salário bacana, era uma experiência bacana, enfim, mas eu não me localizava. Isso vão fazer já quase mais de 20 anos que isso aconteceu, mas é importante deixar isso claro, eu costumo falar, não só porque é importante para as pessoas que possam estar próximas disso, ou com gente com esse problema, mas não aqui para a gente fugir de assunto, a gente vai voltar à captação, mas para dizer como é importante, né, que depois com o tempo eu fui me localizando, encontrando novamente, achando um caminho para isso, né? Logo após essa sensação de depressão foi quando eu fiz um sabático, fui buscar um pouco o meu rumo, né, fui ir atrás de outras experiências, e eu percebi que as coisas que me deixavam muito feliz eram as atividades voluntárias que eu fazia desde moleque, desde criança, que era o meu prazer, eu gostava de fazer isso, mas eu nunca associava isso com o trabalho remunerado, como isso pudesse efetivamente me garantir algo, né? Eu, com o tempo, com a minha experiência em marketing, com a minha experiência também em produtora, quando eu captei muito recurso na época com as leis de incentivo, estavam começando, eu fui somando essas peças e mesmo no meio de tanta coisa que eu me sentia perdido, eu fui percebendo que somando essas peças eu podia oferecer alguma coisa concreta. Como eu tinha um dinheiro economizado, eu tinha conseguido grana dessa experiência como diretor, né, estava bem de dinheiro, eu pude, e minha filha tinha acabado de nascer, então curti bastante ela, eu pude continuar fazendo trabalhos voluntários, mas também na linha de não só de atuação direta, mas também de consultoria voluntária, né? E nessas experiências iniciais, eu tive uma enorme sorte também de, junto com a Getúlio Vargas, a Fundação Getúlio Vargas, uma excelente escola de administração, muito reconhecida, né? Apesar de eu saber tão pouco, eles viram em mim que eu tinha um conhecimento maior do que outras pessoas que sabiam zero, né? Um pouco aquela história de em terra de cego, quem tem olho é rei, né? Eu era lá o rei porque eu tinha um olho, né? Eu sabia muito pouco de captação ainda, tinha experiência com captação com patrocínios com empresas, que tinha sido muito exitosa, tinha uma pequena experiência ainda como consultor voluntário em algumas organizações, e isso me gerou convites a palestrar, que me gerou convites a escrever um livro. Ou seja, em 2000, eu tinha 2 anos de experiência em captação de recursos, mas já me pediram para escrever um livro sobre isso. Eu achei quase que um exagero fazer isso, porque eu não me sentia digno de estar fazendo esse processo, né? Não à toa, depois de muitos anos, eu acabei escrevendo esse livro que está aqui embaixo, né, Um Dia de Captador, que é quando eu de fato me senti honrado de dizer assim, não, isso aqui que está escrito é meu conhecimento, é minha experiência, eu posso dizer. O outro era um pouco uma teoria, não nada contra o livro é excelente, se você achar, não tem mais agora, você vai achar em sebos talvez, porque foram 3 edições também de sucesso que se esgotaram, mas de qualquer forma, este último me sinto mais a ver a minha cara. O outro era um pouco um manual, né, um guia, copy-paste de coisas que eu achei por aí, com toda a boa intenção do mundo. Por que eu estou contando toda essa história para você sobre essa questão da depressão, esse processo todo de enfrentamento, enfim? Porque com o tempo eu fui percebendo que, primeiro, não dá para simplesmente copiar coisas que acontecem lá fora e dizer que vão funcionar no Brasil. Não é assim. Mas também tinha um outro elemento importante, que as pessoas que trabalhavam nas organizações tinham baixíssimo conhecimento, mínimo conhecimento de ir atrás de recursos. Sempre as coisas estavam associadas a um modelo muito falido de esmola, pedir esmola, né, no sentido metafórico, ou uma enorme dependência de recursos internacionais, na época ainda existia bastante isso, existe também agora mais menos, então faltava aí muito conhecimento que era necessário aprofundar. Eu vi que era uma janela de oportunidade, eu me entusiasmei com a ideia e vi que eu podia contribuir de alguma forma. Logo na sequência, junto com outros captadores e amigos, a gente acabou criando a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a BCR. Com o tempo também acabei ficando muito próximo ao Márcio, né, do Instituto Filantropia, né, do FIF, que é esse evento que deve estar acontecendo neste exato momento que você está me assistindo, então eu devo estar neste momento em Recife, não agora que você está me vendo aqui em Barcelona.
Mas, enfim, essa turma toda, essas pessoas, a gente foi percebendo que existia, sim, uma possibilidade de desenvolvimento profissional, ético, financeiro, que a gente conseguiria viver disso, trabalhando com isso. Então, isso para mim é uma enorme alegria e eu comento isso porque o tempo todo que eu fui trabalhando, ensinando organizações e pessoas, eu senti ao mesmo tempo um bem-estar, né, uma alegria de poder estar fazendo isso, era uma missão, né, que estava sendo cumprida. Isso me gerava realmente uma sensação muito boa e as pessoas percebiam e percebem isso. Então, volto a dizer que eu sinto muito prazer nesse sentido de poder estar fazendo esse vídeo para você, contando essa história. E se atendo agora justamente ao tema, né, por que eu falo de luz, por que eu falo de mindset e por que eu contei isso antes? Porque, de fato, o processo todo de mentalidade tem a ver com esse resultado. Ou seja, eu fui um bom captador, fui um bom consultor em captação porque eu estava muito conectado com isso e isso me fazia muito bem. Se fosse um problema, se eu não me sentisse à vontade, se eu me fizesse insatisfeito com isso não geraria bons resultados. Isso não significa que não é só eu gostar que as coisas vão funcionar, mas é um passo fundamental. Você não consegue efetivamente pensar em captação de recursos se você tem problemas em pensar em dinheiro, se você tem dificuldades em falar com os outros sobre isso. É um dado fundamental, é um mindset fundamental você saber que você tem que ir atrás de resultados, definir metas para isso. É muito importante que a gente pense a partir de metas, né? E claro, para você que talvez enxergue isso assim, não, mas eu quero continuar com as minhas coisas aqui e quando eu precisar de dinheiro, então eu chamo um captador. Eu falo assim, não é essa a dinâmica, não é assim que funciona, não é assim que a gente acredita e não é assim que eu vendo a ideia para que você possa comprar essa ideia. O nosso objetivo, captadores, a BCR, o modelo, que não é só uma invenção brasileira, no mundo inteiro, é fazer com que captadores sejam profissionais gabaritados, em condições de trabalhar com isso, bem, saibam fazer, mas que toda a organização tenham um conhecimento e uma clareza de como é que funciona esse processo. Porque, basicamente, quando a gente pensa uma organização que está indo atrás de recursos, ela está em paralelo e, principalmente, indo atrás de aliados. São os aliados os importantes nessa operação toda, e não necessariamente o dinheiro. Claro que o dinheiro é importante, mas de nada serve o dinheiro que ele vem de forma desconectada com a própria causa. Então eu preciso concretamente que esse dinheiro venha de aliados, que foram conquistados, que a gente conseguiu, né, que se trabalhou isso. Então, quando eu começo a enxergar o outro, né, a sociedade, como um potencial aliado, muda completamente de figura toda essa relação que eu tenho com o dinheiro. Porque eu não tenho necessariamente interesse no dinheiro dele, e sim que ele seja o meu aliado. Não é simples. Eu estou dizendo isso porque eu mesmo, as primeiras reuniões que eu fazia como produtor, quando captava recursos para projetos culturais com incentivos, eu fazia reuniões com executivos e eu olhava na minha frente um saco de dinheiro. Não olhava uma pessoa concretamente que podia ser minha aliada. Mas com o tempo eu fui percebendo que quanto mais eu enxergava essa pessoa como pessoa, melhores resultados eu tinha. Então a primeira reflexão que eu deixo hoje, né, ou seja, a imagem que eu deixo hoje, é você refletir de hoje para amanhã, antes de assistir o próximo vídeo, como que eu posso mudar a minha mentalidade nesse sentido, de que de fato eu defendo uma causa, trabalho numa organização, tenho uma causa, seria ótimo que milhares, que milhões de pessoas também defendessem essa causa, certo? Então é função sua, não só do captador, mas de todas as pessoas, buscar mais aliados. Entre esses aliados vai ter gente, inclusive, que vai assinar essa aliança doando dinheiro. Outros vão fazer trabalhos voluntários, outros vão fazer... Mas existe concretamente uma importância entre todo doador ser um aliado em maior ou menor grau. E ele se sente assim. É importante também você entender. Pelo lado do doador, não pense que ele faz isso sofrendo. Ele doa porque ele gosta, porque ele quer, ele se sente bem em fazer. Então, se eu crio condições para que essas pessoas possam ser aliados, eu vou estar dando essa alegria para eles de poder nos apoiar de diversas formas, inclusive, principalmente de dinheiro, a coisa fica justamente muito mais virtuosa. É uma ideia aqui, né? Ou seja, um primeiro momento, uma primeira aula sobre o tema, mas eu quero dar essa luz, né? Essa imagem de a gente pensar a captação de recursos, mudar chavinhas mentais, pensar de uma forma diferente, para que aos poucos você vá sentindo isso. Então a reflexão para hoje, né, para você de fato pensar, baixa o livro aí, dá uma olhada antes se você achar interessante, mas principalmente eu gostaria que você refletisse sobre isso. Não é o dinheiro é uma consequência de uma relação de aliança. Eu quero
efetivamente construir aliados, quero construir alianças, quero conviver com aliados. E esse é um esforço, esse é um trabalho então que a gente vai fazer, e na próxima aula, eu vou então desenhar um pouco melhor esse modelo para você entender como é fácil o processo a partir dessas mudanças mentais que a gente tem. Ok? Espero que você tenha gostado até aqui. Bem-vindo mais uma vez, é um prazer enorme estar nessa jornada contigo. Nos vemos então na próxima aula.